E falando em cutucadas, eu quero colocar um assunto aqui que eu tô curioso para saber de vocês o que vocês acharam. Não tem nada, tem a ver com o Vasco, sim, porque seria para o Brasil inteiro, mas a Leila cutucou o Flamengo, né? Falando sobre essa liga, etc. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, porque, cara, isso mostra que não é uma visão só do pessoal do Rio de Janeiro sobre o Flamengo. Inclusive, por exemplo, na briga contra o Maracanã, pelo Maracanã, tem o Flamengo envolvido. O que vocês acharam dessa conversa, do que a Leila falou na coletiva? Deu uma brincada ali. Cara, que eu acho legal, tá? Eu vou falar a verdade para vocês. Eu acho muito bacana esses jogadores que brincam um pouco, de repente dirigente, presidente mesmo. Não tem importância. Acho que não faltando com respeito, que eu acho que ela não faltou. O que vocês acharam desse negócio dela cutucar o Flamengo? O que você achou, Fabio? Ela, na verdade, ela fez uma leitura que muita gente faz, por N motivos. Tem um áudio, inclusive, do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Eu não sei se vocês ouviram, quando o Jorge Jesus saiu em 2020 para 21, né? Em 2020, né? Ele saiu em 2020 ou 21, eu sempre confundo também, porque teve a pandemia, ele saiu em 2020, na metade de 2020. É um áudio que circulou dentro de um grupo de amigos, e depois esse áudio, claro, que acabou vazando, em que ele dizia o seguinte: gente, não adianta ficar reclamando, não. Vamos virar a página. Ele quis ir embora, segue o caminho dele, a gente não tem que mostrar fraqueza para os outros. Aqui é o Flamengo, nós somos gigantes, agora eu tenho dinheiro, a gente pode comprar quem a gente quiser. Então, assim, essa soberba que o Rodolfo Landim tem e que muitos flamenguistas carregam, bate mais exatamente com o que a Leila está falando, a presidente do Palmeiras. Que na hora de negociar, eu sou o Flamengo, eu sou o trem pagador. Se o Flamengo não está no campeonato, o campeonato está esvaziado, não tem dinheiro. Eles acham isso, só que eles não jogam sozinho. Diferentemente, o Flamengo vai receber uma fatia maior porque ele tem a maior torcida. Então, digamos, vai receber 250, Palmeiras, Vasco e São Paulo, 200. Ok, a diferença se justifica. Agora não pode receber 350 e os outros 200. Aí é uma disparidade muito grande. O Maracanã é outro assunto. Maracanã é outro assunto. Quando o Maracanã estava abandonado, ninguém quis. Para bolas. Quem abandonou foi o governo do Estado. Cobre do governo do Estado que abandonou um bem público reformado com dinheiro público. Não foi com dinheiro privado. E o Flamengo e o Fluminense, que queriam pegar o Maracanã, tem que manter o Maracanã. Mas quando não tem jogo, tem que botar quem quer jogar lá, pagando, que vai ser o caso, que o Vasco não vai jogar de graça, pode muito bem jogar. A disfarçatez da diretoria do Flamengo com a do Fluminense, alegando um relatório da empresa que cuida do gramado, que tem que ter 72 horas entre um jogo e outro, caiu por terra. O Flamengo jogou domingo, acabou 6 da tarde o jogo. O Fluminense jogou ontem, 7 da noite, ou seja, 49 horas depois já teve um jogo. Daqui a pouco o Flamengo vai entrar em campo. 24 horas e 30 minutos depois que acabou o jogo do Fluminense. Cadê o intervalo, então, do gramado? Então não tem isso. É melhor dizer assim, eu não quero que o Vasco jogue aqui. Só que ele não pode dizer isso porque ele assinou um contrato e no contrato diz que quando não tem jogo, outros clubes do Rio de Janeiro podem jogar desde que pague as despesas e tal. E o Vasco vai pagar. Já tem mais de 40 mil ingressos emitidos para o jogo com o Palmeiras. O Fluminense ontem botou 52. Não tem comparação a torcida do Vasco. Vai lotar o Maracanã. Só que isso incomoda muita gente. Então, criaram uma falácia de que se o Vasco assumir, a 777 vai botar show. Porra, quantos shows tem no Allianz Parque, gente? Quantos shows tem no Morumbi? E eles deixam de sediar jogos por isso? Então, assim, o Vasco incomoda desde sempre, desde lá a sua fundação, desde o século passado, da resposta histórica que o Vasco teve que dar. Isso é lamentável. E a soberba do Flamengo se reflete em vários aspectos. Esse é só mais um da Leila, que o Flamengo quer muito mais do que os outros. E os caras acham que vale mesmo. E agora? E ela direcionou totalmente para o Flamengo as críticas, né? Ela falou, né, do Flamengo. O que você achou dessa posição da Leila, Edmundo? Já dando uma cutucada, falando sobre a Libra, falando sobre a importância dos clubes se unirem. O que você achou? Não, eu acho que, sim, é importante que os clubes estejam unidos, mas eu concordo muito com a Leila, porque o Flamengo não joga sozinho. Mas, cara, o futebol tem o poder de transformar pessoas em pessoas mais importantes do que elas são, né? E aí eu não estou falando de poder financeiro, não. Estou falando de soberba mesmo, de nariz empinado, sabe? E acho que é mais ou menos isso que está acontecendo. Uma vergonha o Campeonato Carioca. Assim, apesar do sucesso
de audiência na Bandeirantes, você fazer um campeonato onde Botafogo e Vasco não assinaram o contrato porque o Flamengo quis comer 60% da fatia do dinheiro a ser distribuído, cara, para mim é vergonhoso. Você faltar com respeito ao seu adversário e rival. Mas, cara, enfim, daqui a pouco vão dizer que eu sou ciumento, que eu falo do Flamengo, enfim. Eu estou te respondendo uma pergunta e eu acho que agora, pelo menos nesse fato, nesse caso, ele encontrou alguém à altura para bater de frente, né? Porque dizer que não quer jogar o Campeonato Carioca, o Carioca custou a demissão do Vitor Pereira, não vale nada, mas custou a demissão do Vitor Pereira e um desfalque grande nos cofres do clube. Então, cara, assim, sei lá, é muito difícil. É muito difícil falar de quem mal chegou no futebol, nunca fez um gol, né? E se acha dono do mesmo. Então, cara, na boa, eu estou fazendo uma terapia para ignorar certas coisas e pessoas. Mais ou menos isso.